qual foi o primeiro ato ali que mudou assim, o resultado da escola? Quais são as peças que tu teve que mudar lá para ter resultado? Na verdade, eu vou te dizer uma máxima que a gente sempre não cansa de repetir, e que é o começo de qualquer coisa, é o alicerce de qualquer coisa de sucesso. Se você não tiver uma equipe comprometida com o planejamento, com os ideais, com responsabilidades assumidas, não adianta. É muito desgastante tu tentar colocar coisas e ideias em quem não acredita em si mesmo, muitas vezes, né? Então, tu tem que ter uma equipe vencedora. Acho que deu uma cortada no vídeo do Miguel. Tá, agora quando, voltou. quando, quando você marca uma reunião, eles têm que estar picando na tua frente, eles têm que estar motivados, eles têm que contribuir com a reunião, eles têm que fazer aquilo lá realmente ser uma ideia genial. Né? Porque uma ideia pode ser genial ou terrível na medida de como você vai executar tudo que se planeja. Então, a primeira coisa, assim, ó, existe um sentimento que eu bani da minha vida e que eu sugiro que todos façam. Não existe sentimento pior que tu possa sentir em relação ao teu próximo ou à tua equipe do que o sentimento de tolerar, né? Eu tolero uma situação, eu tolero um profissional medíocre, eu tolero um desânimo, eu tolero uma má vontade, e isso vai terminando comigo. Então, assim, ó, não tolere nada, né? Ô, Miguel, Assim, eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, de contrapé, que nós não combinamos, tá? eu Que é sabia que tu ia me assim, isso ferrar, aqui, né? eu falei que isso aqui é um bate-papo, né? Então, sabe como é que é. Vou te fazer uma pergunta bem direta, tá? Depois eu vou contar uma pequena historinha curta, assim, mas eu vou te fazer uma pergunta direta. Por que tu demitiu o vendedor que mais fazia matrícula na escola? Cara, a gente tem que. Talvez a nossa função principal como líder é ficar apertando os parafusinhos o tempo inteiro, né? Dessa relação muito legal que se chama equipe. Uh, Na verdade, ele, em primeiro lugar, ele não concordava muito com a ideia de que mulheres poderiam ser tão profissionais quanto homens. Aquilo já me doeu muito. Mas, principalmente, o fato de ele ter o próprio estilo de trabalho, ele não acreditava em ligações, em fazer telemarketing, em nutrir a lead capturada não só com WhatsApp, mas também com uma ligação personalizada, e principalmente porque ele acreditava que na cidade, na região, todos estavam muito quebrados, que não tinham mais dinheiro e principalmente que estavam muito desempregados, e era uma região que tinha sido muito atingida e foi realmente pela pandemia. Talvez no estado de Santa Catarina, o Braço do Norte foi a que em primeiro lugar apresentou um número maior de casos. Então, assim, ó, nada do que se introduzia era comprada a ideia. Então, não adianta ficar tolerando uma situação dessas, né? E em mudanças, é fundamental trocar as peças de vez em quando. É muito importante isso, né? Então, não E tinha como aí, trabalhar a cabeça dessa pessoa tão profundamente a ponto de fazer ele mudar, né? e era interessante, né, Miguel? Porque ele era o cara que mais vendia, muito mais do que os outros, mas a Mas equipe inteira não batia a meta. E é, depois da troca dele, a equipe começou a bater a meta mensal. me parece que sombra demais prejudica o crescimento de qualquer coisa, né? O que também eu julgava, assim, ó, eu comecei a ver, pô, dava umas 20 matrículas por dia. Mas aí eu fui vendo atrás, eu não via essa pessoa atuando, eu não via ele ter essa meritocracia do processo. Eu fui atrás, então eu descobri que a escola tinha um bom nome na cidade e que das 20 matrículas, talvez 16 foram pessoas que entraram naturalmente porta dentro para pegar informações do processo. Então, que já estava acontecendo essa necessidade. Então, não é uma venda ativa, é uma venda passiva de entrega de curso para quem vem buscar. Então, nós temos que olhar também de onde vêm as matrículas, a origem, para nós sabermos de onde está vindo o maior filão de ouro que a gente está garimpando. Então, tem que ter controle em cima de tudo que se faz, né? Isso é talvez a segunda dica que eu diga: tenha uma excelente equipe e tenha os controles sempre muito presentes na tua vida, né? Ele batia, eu lembro que a meta era 20 matrículas mês, né? Ele batia, Sim, só que a equipe inteira não batia. Então não resolvia, porque não, daí a meta era. Por isso que eu fiz alguns conteúdos sobre criação de metas, né? Porque na verdade a meta ela tem que ser boa para todos.
Então não adianta só um colaborador bater meta, se a meta é 60 matrículas, só um bater 20, os outros vender 5, tu vendeu 30. Eu preciso que todos vendam a mesma coisa, né? E muitas vezes não é nem competição, né? Eu escondo algumas coisas, daí, mas isso não é culpa dele, né? Isso é culpa de quem faz o controle, de descobrir. Eu acho engraçado quando tu pede assim, vamos gravar um atendimento, a primeira coisa que o vendedor faz é, meu Deus, tá louco? Não, cara, eu quero gravar o atendimento para te ajudar, porque talvez alguma venda que tu tá perdendo é só a forma como você tá falando, eu quero te ajudar. Mas e hoje nós temos uma equipe aí que em Braço do Norte, que eles trocam informações, que eles vibram junto, que eles trabalham junto. E talvez aí é a resposta para o resultado, né? Eu vou te dizer assim, uma primeira ação de equipe que eu vi realmente acontecer fortemente lá. Bom, uma foi de abraçar a pandemia como uma situação que não iria passar a médio prazo, né? Nem a curto prazo, muito menos. Então, a primeiro mês foi de estudo, foi de compreensão, foi até de aguardo de uma mudança mais rápida, mas depois, visto que isso não ia passar, a equipe se juntou e trabalhou mais do que 8 horas diárias, porque precisava se fazer alguma coisa a respeito, né? E a segunda coisa, talvez, que eu vi, existiam pessoas mais qualificadas e outras menos qualificadas, não, mais experientes e menos experientes. E um dia a minha equipe de venda tomou uma decisão, elas disseram, a meta para cada um era 20. Elas olharam uma para a outra e disseram, nós vamos passar a atender juntas. As duas vão para a sala de atendimento, nós somamos a meta e depois dividimos o resultado. Eu digo, opa, e aí começou a surgir um espírito de equipe. Não foi nem vendida a ideia por nós, mas houve essa necessidade de uma chamar a outra, vem comigo, nós duas juntas vamos resolver. E foi um trabalho que deu muito certo, né? Muito certo. E isso também se percebeu dentro do laboratório. Existia um instrutor mais experiente, né, que era o Marciano, e o outro menos experiente, um rapaz de muito esforço também, Gabriel. Mas enfim, não tinha a carga de voo que tinha o Marciano. Os dois trabalharam juntos, um complementando o outro, um dando ideia para o outro, e também foi situações assim quase que de obrigação, né? Nós estamos numa tempestade, todo mundo tem que se ajudar, porque senão o barco afunda, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa união de forças, isso é fundamental.